Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programinha especial pra gente falar da nova edição de luxo da editora Mitos, Hellboy Noir, que tá terminando agora a pré-venda, e aí o material em breve vai estar disponível também no site, mas você ainda pode aproveitar a pré-venda, obviamente, da edição que traz uma versão luxuosa para a primeira minissérie publicada do Hellboy, tá? Material originalmente de 1994, criação do Mike Mignola, tá? E aí esse material precisava de um reforço no roteiro. Afinal de contas, o Mike Mignola ainda não era um grande roteirista que viria a ser, né? Tava aqui começando a escrever seus roteiros, ele tava vindo da DC, desenhando e tudo mais. Então ele pede ajuda para ninguém mais, ninguém menos que John Byrne, para ajudar a desenvolver o roteiro da primeira minissérie em 4 partes, chamada Sementes da Destruição. Seeds of Destruction, com meu inglês horroroso, tá? Então o material sai em 1994. E aqui, cara, a gente tem toda a origem do Hellboy. A gente tem a gênese do personagem, a primeira minissérie, a primeira história mesmo dele, contando da invocação dele durante a Segunda Guerra Mundial e passando pela primeira aventura do personagem, já há anos mais velho, né? Quando ele realmente entra pro BPDP e começa a ação. Então, a gente tem aqui a sua primeira aventura. Algo que a gente viu no primeiro filme do Hellboy, no clássico filme do Hellboy, do Guillermo del Toro, com o Ron Perlman. É isso aí. Como Hellboy, que mostra justamente essa origem, né, deles encontrando lá uns nazistas, invocando alguma coisa, e aparece aqui um bebê demoníaco com uma mão de pedra gigante. Então, tudo isso é o que você vai encontrar nessa edição de luxo que a editora Mitos está publicando agora. Então, essa edição Hellboy Noir é o que, Barba? Vamos lá. É a primeira minissérie. Esse material, obviamente, já foi publicado e republicado aqui pela Mitos várias vezes. Afinal de contas, a Mitos é a editora que publica Hellboy desde o início. Sempre foi publicado no Brasil pela editora Mitos. A Hellboy é da Mitos no Brasil desde sempre, tá? Então essa primeira minissérie já foi publicada, republicada, tem ônibus. Vou dar uma repaginada geral para vocês, para a gente ver todos os materiais saíram. E agora ela sai nesse novo formato, que é um formato gigante e de luxo, tá? Então vai sair em capa dura, com papel couché, são 112 páginas de quadrinho, e aí tem um diferencial, que o material vai ser em PB. A ideia é trazer uma nova versão, assim como já houveram outras coleções, né? Já teve a coleção do Batman Noir, já teve esse outro, já ocorreram essas outras coleções, né? E agora a Mitos vem com a ideia de trazer pra gente o Hellboy também em preto e branco, para valorizar completamente a arte do Mike Mignola. Então vai ser uma edição em tamanho 20 por 31. Eu tenho aqui, por exemplo, tá? O Hellboy gigante da morte do Hellboy, que é uma edição de luxo, da época que a Mitos publicava o Hellboy só em edições de luxo. Essa edição aqui não chega nem perto, tá? Essa daqui tá muito mais próxima de um formato americano e não chega nem perto. Pra tu ter ideia, cara, o formato de 20 por 31, que é o que vai sair o Hellboy, é quase uma Gold Edition, tá? De altura é equivalente a uma Gold Edition, então ela vai ser tão grande quanto, deixa eu botar aqui o comparativo, ela vai ser tão grande quanto uma Gold Edition, tá? Tá aqui a diferença de tamanho, porém, na largura aqui da revista, ela vai ser menor, porque esse aqui é um formato europeu, e o Hellboy foi publicado em formato americano, então ele vai ser um pouco mais estreito para dar os 20 centímetros, tá? Mas ainda assim vai ser uma edição bem grandona. A capa vai trazer efeitos em hot stamp prateado, tá? O famoso verniz localizado. Então, vai ter o título prateado, vai ter o símbolo ali do BPDP prateado. E lá dentro a gente tem, então, a primeira minissérie em 4 partes, 112 páginas de quadrinho, em preto e branco. Como falei pra vocês, tem até review aqui no canal, um review bem antigo, lá dos primórdios do canal, falando da edição Semente da Destruição, tá? Eu extremamente empolgado de ter relido aquele material, que eu já tinha comprado lá atrás, quando a editora Mitos publicou esse material encadernado e tal, tá? Mas tive o prazer de ler de novo em formato capa dura. Vamos lá! Esse material saiu no Brasil originalmente em 1998, numa minissérie em 2 partes, que a Mitos compilou as 4 partes da minissérie original em duas edições, né, de banca. Então, em 98 sai pela primeira vez e depois sai encadernado, como era muito normal daquele período, né? Você lançava uma minissérie e às vezes no mesmo ano ou no ano seguinte você lançava no encadernadinho com isso. Então em 98 saiu o encadernado Sementes da Destruição. Depois, cara, esse material saiu num outro encadernado que eu tô tentando encontrar aqui, que é justamente o encadernado que eu tinha. Não achei. Então não tem problema. A gente vai pros materiais em capa dura. Em 2008,
a Mitos começa a coleção Hellboy edição histórica, tá? Uma coleção em capa dura, que tinha aquela borda, aquela margem vermelha em volta. E foi uma coleção que foi trazendo várias, se eu não me engano, ela chegou até o número 10, tá? Foi trazendo várias dessas minisséries do Hellboy publicadas ali dentro, além de outras histórias curtas pelo meio e tudo mais. Uma coleção que durou alguns anos e teve algumas republicações que, quando era republicado, vinha com uma capa diferente, tá? Então, a gente teve em 2018 a primeira edição, que abre a coleção histórica, né, a edição histórica, e traz justamente essa primeira minissérie, tá? Em 2018 sai a... Em 2008 sai a primeira edição, em 2012 ela é republicada, tá? Então sai a segunda tiragem da mesma revista, com uma capa um pouco diferente. Em 2015 ela é relançada mais uma vez, então quase que a cada 3 anos o material foi sendo reimpresso, porque esgotava e a coleção continuava, né? Então o material foi sendo relançado. E finalmente a gente tem, em 2019, o Ômnibus Volume 1, que traz, obviamente, essa primeira minissérie no início do Ômnibus, tá? Então esse material saiu aqui no Brasil basicamente dessa forma. Saiu em minissérie, em 2 partes, na banca, em formato americano, capa cartonada ou capa em couché, enfim, material que era equivalente ao que se publicava na época em banca, e saiu também na versão encadernada, ainda em 98, tá? 4 anos depois do lançamento do personagem. A gente tem esse material indo para o capa dura em 2011 e depois ganhando em 2008 e depois ganhando suas reimpressões com o passar do tempo, até que em 2019 vai para o Ômnibus. O material vale muito a pena. Acho que se você é um fã de materiais em edição de luxo, quer colecionar uma coisa de luxo, que vai ter uma tiragem mais baixa, vai ser uma coisa mais exclusiva, e você gosta desse tipo de exclusividade, é uma boa, tá? Se você nunca leu Hellboy e curte também material em capa dura, curte material em preto e branco, isso é extremamente fundamental, né? Você tem que curtir material em preto e branco porque vai estar em PB. Você nunca leu Hellboy, tá começando a se interessar, tá afim, poxa, mas eu quero começar do começo, eu quero ler a primeira história do Hellboy. Tá ali, cara. Então é a oportunidade que você tem de pegar esse material, esse lançamento. Então, Hellboy no Ar está em pré-venda. Aproveite, vá lá no site da Mitos e pega aí a sua pré-venda. Garanta a sua edição de luxo com os efeitos especiais lá e com um tamanho gigante, que a gente nunca teve Hellboy publicado assim, nesse tamanhão todo. Essa minissérie nunca saiu num tamanho tão grande. É a oportunidade para quem curte, para quem é fã e quer colecionar, beleza? Espero que você tenha curtido o programa, deixa o like e o comentário aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre para ver outros programas. Tem um guia Hellboy aqui, espetacular, falando sobre todos os ônibus. Programa de quase 1 hora de duração. Então vem pra cá e assista mais programas deles, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um programa especial. Um abraço e até a próxima.